E aí, tudo bom? Sou o André do Refresher, eu estou aqui para fazer uma comemoração dos 2 anos da entrevista célebre do nosso arquiteto famoso, Frank Gehry, que 2 anos atrás, lá na Espanha, teve um momento de quase semi-loucura aí, numa entrevista onde ele levantou o dedo médio, né? Levantou o dedo médio para um repórter. Olha que interessante isso, um cara do calibre dele, que já conquistou o mundo com o seu trabalho, com a sua arquitetura, é referência para a gente, não adianta dizer que não. Muita coisa do que ele fez, intuitivamente, a gente está considerando no dia a dia. Depois do trabalho dele, a gente começou a entender melhor como utilizar computação gráfica, computação de verdade na arquitetura. E a história foi a seguinte, lá 2 anos atrás ele foi receber uma honraria fantástica, uma das mais importantes da Espanha, e quem dirá do mundo, que é o Príncipe de Astúrias. Para quem não conhece, essa honraria é dada para pouquíssimas pessoas que realmente fazem algo interessante, que mudam a vida das pessoas. E na primeira pergunta desse seminário, palestra, enfim, do que ele foi dar naquele momento, que era um momento de confraternização, que logo depois ele receberia essa honraria, ele recebeu uma pergunta e na pergunta existia uma indagação para ele questionando sobre a obra dele, a obra da arquitetura que ele criou ao longo da sua vida, comparando com a arquitetura do momento, né, há 2 anos atrás, e um questionamento bem ácido, questionando sobre como que ele via a arquitetura do momento, parecida com a dele, sendo uma arquitetura do espetáculo. E a reação dele foi das piores, porque ele apenas ergueu a mão e levantou o dedo médio. Com certeza isso não foi muito legal, mas vamos tentar entender o que aconteceu, né? Olha que interessante. Primeiramente, depois ele se desculpou, disse que estava cansado do voo e tudo mais. Mas imagina você ouvindo isso, depois de você ter feito o Guggenheim naquele país. Para pensar nisso. Eu tenho um livrinho aqui do Guggenheim que eu não consigo não mostrar. É fantástico. De verdade, para quem não conhece, pesquisa, e para quem não foi visitar, vá visitar, porque é refrescante conhecer essa obra, muda a cabeça, muda a ideia, você volta a outra pessoa, principalmente se você ama arquitetura como a gente. E olha que interessante, ele teve que ouvir isso, que a arquitetura dele era baseada na arquitetura do espetáculo, ou seja, aquela arquitetura que para bons entendedores é fácil de interpretar, aquela arquitetura que é só para bonito e que talvez não funciona muito bem. Bom, eu tenho uma opinião muito particular sobre isso. Eu acredito que se não fosse a obra desse cara em Bilbao, Bilbao seria uma cidade desconhecida no mundo inteiro. E essa opinião não é só minha, eu só estou me apropriando do que eu já li por aí, do que eu já ouvi por aí, né? E com certeza a cidade era uma cidade quase em decadência da era pós-industrial, né? E o mais interessante é que a cidade se revigorou, se restabeleceu no mundo, e ela sempre foi considerada uma das cidades mais importantes da siderurgia espanhola, muito importante com certeza para qualquer economia. No entanto, não tinha nada a ver com arte, muito menos com arquitetura. E a simples obra desse arquiteto canadense transformou a cidade e, quem sabe, o país num expoente da arquitetura moderna, da arquitetura inovadora, dessa pujança, dessa força que a arquitetura pode trazer para uma cidade, um simples museu, no final de contas. Para quem já conheceu, é uma obra fantástica de tremer a perna, gente, de verdade. Eu fui em época de estudante, dormi na porta do metrô, porque a gente perdeu o horário, enfim. Fiz de tudo para conhecer e não me arrependo disso de jeito nenhum, mudou minha vida de verdade. E de verdade, repito para você, não estou falando em questões estéticas, pode ser que você não goste desse projeto. Vou voltar aqui com a obrinha aqui, você pode não gostar, aqui é a sua capa do livro, você pode não gostar. Ok, é compreensível, todo mundo tem seu direito de escolha e de interpretação, o que é bonito, o que é feio, né? No entanto, é inegável, essa obra mudou o panorama da arquitetura. Ela foi construída de 91 a 97, e depois de 97 a gente não tem como falar de arquitetura realmente contemporânea, a arquitetura dos dias de hoje, não tem como falar sem se lembrar do Guggenheim, não tem como se lembrar dos grandes arquitetos que nasceram em suas carreiras, né, que as carreiras ferveram depois
de conhecer o Guggenheim e de aparecer por aí no mundo com obras fantásticas, diferentes, inovadoras, seguindo essas linhas curvas sinuosas, românticas, enfim, dá para interpretar de várias maneiras. Então eu sou favorável total ao gesto do Gehry lá naquele momento, para demonstrar que, poxa, né, sem arquitetura espetacular como ele foi classificado, eu tenho certeza que as cidades do mundo seriam muito sem graça. E o que a gente visita por aí, quando a gente vai viajar, no final de contas é um pouquinho de arquitetura espetacular, guardadas as proporções para qualquer cidade. A gente nunca quer ir ver algo medíocre, algo mal feito, algo pela metade, né? E eu acabo me sentindo ofendido junto com ele porque, poxa, um cara que tenta se diferenciar, fazer algo diferente, é visto como talvez um cara que está levando a arquitetura, ou é sinônimo, é o expoente de uma arquitetura que não tenha lá tanto valor. É difícil defender toda a arquitetura, isso é uma realidade, porque cada projeto é um projeto diferente, cada qual tem sua cabeça. Agora, o que esse cara fez, com certeza, é difícil de dizer que é apenas uma arquitetura espetacular no tom pejorativo, mas sim, ele tem uma arquitetura espetacular no tom mais glorioso que eu posso classificar. E eu te pergunto aí ao redor da tua cidade, é um dos lugares que você pode viajar, principalmente no nosso querido Brasil, você conhece alguma arquitetura de verdade espetacular? Eu conheço várias, mas é inegável que o que ele falou, respondendo para aquele repórter que 98% da arquitetura feita no mundo é uma merda, foi essa a expressão que ele utilizou depois de levantar o dedo médio para ele, é inegável que a gente não concorde com ele, que muito do que se faz por aí não tem lá tanto valor assim. E não estou me referindo a gosto estético, tá, gente? É reto, é redondo, é quadrado, é triangular, seja o que for, o que ele quer se referir, a maneira que ele se defendeu, e que, de novo, dá para entender muito bem o porquê que ele quis dizer isso, é que, poxa, os caras que tentam fazer alguma coisa diferente, que merecem estar num livro como esse que eu mostrei, são muitas vezes taxados como arquitetos espetaculares, que fazem coisas que talvez são só para chamar atenção e nem tanto tão interessantes para a população assim. E se parar para estudar um pouquinho, vai entender claramente que essa simples obrinha dele lá em Bilbao mudou a vida daquela cidade para sempre, e não só por um período, mas para sempre. Fica de olho que o próximo vídeo é sobre o estilo contemporâneo, ou o que se entende dele por aí, tá legal? Valeu, até mais!